Algumas curiosidades sobre o Capitão América. Steve Rogers, então, ele já levantou o Mjolnir, o martelo de Thor, em 2 ocasiões nos quadrinhos. A primeira foi na revista do Thor, na edição de 390, e a segunda vez foi na saga A Essência do Medo, na 7ª edição da sua revista principal. Num primeiro momento, na primeira vez que ele levanta o Mjolnir, ele joga para o Thor no embate. Na segunda, ele realmente invoca os poderes do Deus do Trovão, mostrando que é digno de segurar o martelo. Confiança. O Capitão América é um dos personagens mais confiáveis da história dos quadrinhos. Steve é uma das poucas pessoas, por exemplo, que tem acesso a todo o arsenal do Homem de Ferro, além de ser um dos únicos 2 estrangeiros confiados com a tecnologia do Pantera Negra em Wakanda. Projeto Lazarus. Em uma antiga história de quadrinhos, que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, é mostrado que Steve foi injetado com a fórmula Lazarus, fazendo com que ele se torne possivelmente imortal. Só que mais tarde se dão conta que é retirado essa fórmula, junto com o soro do super soldado. Mas fica a dúvida, será que ele ainda tem ou não essa fórmula no seu sangue? Sobre os codinomes que utilizava. Steve Rogers já usou diversos codinomes, além do clássico Capitão América. A maior parte das vezes a mudança ocorreu quando ele ficou desiludido com o governo americano e não queria ser associado ao mesmo. Entre os principais nomes temos o Nômade, o Capitão, Super Soldado e o Comandante Steve Rogers. O soro do Super Soldado. Steve não é o único a ter o soro do Super Soldado correndo em suas veias. Após o Capitão América, diversas formas de tentar recriar o soro, dentre eles o de Josiah Al-Sadiq, Brian Fawcett e Clinton McTry, tem variações também desse soro. Isaiah Bradley, o Patriota, possui uma versão anterior do soro, tendo servido como cobaia antes do soro do super soldado ser aplicado em Steve. Seu neto também ganhou o soro após um acidente. Natasha Romanoff, a Viúva Negra, também recebeu uma variedade do soro quando estava sendo treinada na Sala Vermelha. Barbara Bob Morse, a Harpier, também teve injetado em si mesma a combinação do soro do super soldado com a fórmula do infinito de Nick Fury. A idade do Capitão América. Por ter sido congelado cronologicamente, o Capitão América possui cerca de 95 anos. Contudo, com o soro do super soldado, diminui seu envelhecimento biológico e ele passou algum tempo conservado no gelo. Steve é um homem no auge do seu corpo físico, com cerca de 30 anos. Sendo o símbolo americano que é, Steve Rogers, logicamente, nasceu no dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. Então, sua data de nascimento é 4 de julho de 1920. Falando então do crossover com a DC, em 1996, ele se encontra com Batman e o resultado foi escolhido pelos fãs do embate. O morcego venceu, mesmo Steve Rogers conseguindo derrotar um dos principais inimigos do Batman, que é o Bane. Contudo, no crossover JLA/Vingadores de 2003, o Batman admite que o Capitão América poderia derrotá-lo, mas que levaria um bom tempo para isso acontecer. Outra curiosidade é que Steve Rogers é uma das poucas pessoas em que Deadpool realmente respeita. Isso porque o Capitão América era o herói da infância de Wade. Além disso, o Capitão também gosta bastante de Deadpool, simpatizando com o fato de ambos terem ganhado seus poderes de maneira semelhante. E é um dos poucos heróis que genuinamente se importam com o Deadpool. Outra curiosidade. No esboço original do personagem, havia o nome original dele ia ser Super American, Super Americano, que seria o seu nome, mas felizmente o Simon mudou de ideia
inventou um nome melhor, porque a palavra super já estava meio batida nos quadrinhos naquela época. Então ele trouxe a questão do Capitão América, capitão, como uma homenagem ali aos militares. Mais uma curiosidade interessante. Certa vez uma terra alternativa estava prestes a se chocar com a nossa terra normal. Isso foi descoberto pelo Pantera Negra, que relatou esse fato aos Illuminati, que agora contava com o Capitão América como um dos membros. Illuminati era uma outra agremiação de heróis. Para impedir que a Terra fosse destruída, os heróis decidiram utilizar o poder da Manopla do Infinito, com todas as 6 joias do infinito, e o Capitão América foi escolhido para usar tal poder. Ele empunhou a manopla para tentar impedir a colisão entre os 2 planetas, mas o poder foi tanto que a manopla acabou sendo destruída, assim como 5 das joias, exceto a do tempo. Após a manopla ser destruída, restou apenas uma opção para salvar a Terra comum, e seria destruir a Terra alternativa. Porém, o Capitão América não concordou com esse plano e acabou tendo a sua mente apagada. Falando um pouco sobre a morte do Capitão América, após o arco então da Guerra Civil, depois de sua rendição, Steve Rogers foi acusado de vários crimes, ficando sob custódia e com seus movimentos limitados devido aos equipamentos usados para prendê-lo. Aproveitando esse momento de fragilidade do herói, o vilão Caveira Vermelha orquestrou um plano para matar o Capitão América, quando ele estivesse sendo levado a julgamento por suas ações criminais no tribunal, colocando o vilão Ossos Cruzados como um atirador posicionado em um local estratégico. Quando Steve Rogers chegou ao cartório federal, ele foi surpreendido com um tiro disparado por Ossos Cruzados. Além disso, o Dr. Fausto havia se infiltrado como psiquiatra da SHIELD, manipulando Sharon Carter e implantando em sua mente uma sugestão hipnótica que fez atirar no estômago e no peito de Steve Rogers. Ele foi levado ao hospital às pressas, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Porém, ele renasceu. Depois de sua morte, o verdadeiro corpo de Steve Rogers foi velado secretamente, e mais tarde descobriu-se que apenas o seu corpo físico havia morrido, porém sua essência estava trancada em um ponto fixo no espaço-tempo, fazendo com que sua mente ficasse viajando pelo tempo e revivendo acontecimentos de sua vida passada. Depois de alguns eventos, ele conseguiu retornar à vida e retornar ao seu corpo e ao manto de herói como Capitão América. Esse fato está na Capitão América Renascimento de 2009. Outra curiosidade é que Steve Rogers não é o único Capitão América. Apesar de ser o principal e mais conhecido, Steve Rogers não é o único personagem que já vestiu o manto de Capitão América. De acordo com a história, outros personagens também já assumiram o nome do herói. Entre eles o Buck, o Soldado Invernal, Sam Wilson, Falcão, William Naslund, o Espírito de 76, William Bursid e entre outros. Interessante. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da história de hoje. Comentem, curtam, compartilhem e se quiserem ver a história de algum herói específico, manda pra gente aqui. Um forte abraço.